O EPS, ele também é conhecido como isopor, né, só que isopor é o nome comercial, então o nome correto é poliestireno expandido, e a gente vai ver que tem 2 tipos. Na realidade, nós temos o poliestireno expandido e o poliestireno extrusado. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro, o poliestireno, né? Então, o poliestireno é uma resina plástica, um termoplástico, que ele é fabricado pela polimerização do estireno. O estireno, esse é o monômero, daí eu faço a polimerização, eu quebro essa dupla ligação, há uma ligação entre os monômeros e eu faço um composto de alto peso molecular que foi feito a partir do monômero de estireno. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o polímero, né, ele não tem ou tem muito pouco do estireno livre, né, porque o polímero ele é a reação, é uma molécula de alto peso molecular a partir desse monômero. No mercado, nós temos várias formas do poliestireno. Temos o poliestireno homopolímero, que é conhecido como poliestireno cristal, que é um material extremamente transparente, mas muito rígido. A gente chama daquele copo de avião, que é bem rígido. E por ser muito rígido, as aplicações na área de embalagem são pequenas, pela sua fragilidade. Depois eu tenho o poliestireno de alto impacto, que na realidade é um copolímero de estireno e butadieno, onde daí eu consigo a resistência ao impacto. Então eu tenho aplicações na área de potes, bandejas e grandes aplicações na área de alimentos. E por fim, eu tenho um poliestireno com uma estrutura alveolar, né, que eu tenho esses 2 tipos, o poliestireno expandido e o extrusado. Então, a estrutura, o poliestireno, ele é fabricado de forma a ter vários alvéolos na estrutura que contém ar, né? E eu posso ter de formas diferentes, mas então eu tenho uma estrutura extremamente leve, né? Muito pouco densa, porque eu consigo, no processo de fabricação, fazer com que o ar crie células que mantêm essa estrutura. Então, como o exemplo que tem aqui. Então, como é que eu faço isso daqui? Então, eu vou incorporar um agente de expansão, que é uma substância, que é um hidrocarboneto de ponto de fusão baixa, a pressão atmosférica, que na hora da extrusão, esse agente de expansão ele está misturado na resina. Na hora da extrusão, ele evapora e, ao evaporar, ele cria essa estrutura alveolar. E esse agente de expansão, ele é um pouquinho diferente se o processo é para fabricação do EPS ou do poliestireno extrusado. Então, o poliestireno expandido, como é que a gente fabrica? Qual é a fabricação, né? Eu tenho aqui os grãos do poliestireno já incorporado do agente de expansão. Eu aplico vapor, eu tenho a evaporação, né, e a criação de pequenas pérolas, né, de poliestireno. Depois eu deixo um tempo ele descansando para estabilizar. Daí ele vai para um molde, onde eu aplico calor novamente, e esse molde vai fazer com que essas pérolas grudem umas às outras e tomem o formato do molde. Então a gente vê que é uma tecnologia muito versátil, porque eu posso fazer vários formatos, né? Primeiro eu faço a expansão e depois eu vou fazer as peças. No poliestireno extrusado, o princípio é um pouquinho diferente. O meu objetivo é ter a estrutura alveolar. Mas como é que eu faço? Eu tenho a extrusão da resina incorporada do agente de expansão. Nessas 2 extrusoras contínuas, eu tenho a plastificação e até acertar a temperatura ótima que vai sair da matriz, e aí eu tenho a formação de uma chapa. Mas
a hora que sai da matriz, a expansão do agente e eu consigo a estrutura alveolar. Eu posso formar uma chapa simples ou uma chapa dupla que depois eu vou utilizar as chapas. A partir daqui eu vou termoformar. Então, dessa forma, eu consigo fazer objetos, né, que vêm a partir de uma chapa e eu vou formar a embalagem de poliestireno extrusado. Então, é o princípio, assim, a resina é a mesma, tudo é o mesmo, a única coisa que difere é o processo de fabricação.